Alô, alô, som. Ei, estão me ouvindo aí, gurizada? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo no áudio aí? Tudo certo, Otávio? Bom dia, Victória, Rita. Vocês viram ali os papo muito de pai, né? Papo muito de gente que recém está se tornando pai. RN, é que eu estou aprendendo essas coisas também, tá? RN é o tamanho recém-nascido e depois do RN sobe para o P, tá? E aí o Gabriel, as fraldas RN, ele mija e já começou a vazar, porque ele é grandão, assim, ele mija bastante. Então eu tô com umas fraldas RN aí que a gente acho que vai acabar não usando. Acho que eu vou dar pro Maurício ali. Não vou vender, eu tava brincando só para provocar vocês. Sabia que vocês iam me chamar de capitalista, né? Vocês não perdem uma chance, né? E sabia, eu lancei a isso, eu sabia que vocês iam vir. E, e eu falei ali boa hora, vocês viram? Isso aí eu não sabia. Boa hora é tipo como se deseja um bom parto, que dê tudo certo no parto, para o pai, para a mãe, para a criança, enfim. Essas coisas que a gente aprende quando vira pai, gurizada. Então, e aprende a virar à noite também, meio acordado, que nem foi essa agora. Essa noite o Gabriel estava reinando aí, cólica e tal, estava na fase das cólicas. Então, mas estamos aí, tomei um cafezão e estamos aí, acordados, né? Tudo certo, então, vamos embora, vamos à nossa matéria, gurizada. Todos prontos aí? Já fizeram um xixi, tomaram uma aguinha para encerrar a matemática aí? Chega de matemática, essa maravilhosa matéria, né? Se tiver alguém da matemática ainda me ouvindo, eu vi que tinha vários ali. Eles dão aula de grupo aí, tinha mais gente, né? Eu acho que outros professores juntos da matemática, que massa isso, pô. Ah, se bem que agora estão todos da história aqui também, né? Sou só eu. E aí, vamos lá? Podemos começar? Matemática mais história é só amor. Dale, Reginaldo, queridão. Ah, tu eu sei que curte história, cara. Massa. Tá? É que eu sou um bitolado, cara. Eu fico brincando, mas eu queria entender matemática também, tá? Mas eu tenho problemas. Eu não, minha mente só funciona para. Oh, o Felipe tá ali também, mas minha mente só funciona para as humanas, infelizmente. Eu deixo bem claro para a gurizada. Isso é um defeito meu, né? E eu gostaria de ser como os iluminados que se dão bem nas humanas e nas exatas ao mesmo tempo, mas eu, exatas, não tenho dificuldades. Gostaria de saber, né? Mas na última aula até eu expliquei para eles PA e PG, eles devem lembrar, tá? Estava falando sobre PA e PG, né? Produção de alimentos, produção de gente, enfim. E aí o Malthus explica a fome do final da Idade Média. Mas enfim. Gurizada, todos prontos aí? Sério, eu estava falando. Todos prontos? Pelas minhas anotações, estou enrolando um pouquinho para vocês poderem tomar uma aguinha no banheiro aí, para a gente começar, tá? Pelas minhas anotações na última aula, a gente fechou Idade Média, tá? Mandei lista, aliás, eu fiquei de mandar uma lista de exercícios de Idade Média para vocês. Me digam se eu mandei ou não, se eu postei. Essa vida de pai aí, correria, o cara esquece algumas coisas. Mandei, obrigado, Iago. Beleza, tá? Se faltar alguma coisa, me cobrem sempre, tá, gurizada? Eu tô nessa loucura aí, tá? Então, vamos começar hoje, Idade Moderna, né? Na verdade, a gente vai falar dos elementos que vão levar à transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Novos valores com o Renascimento, a Igreja Católica sendo contestada com a Reforma e os estados nacionais modernos surgindo. O feudalismo sendo enterrado e as monarquias absolutistas substituindo aquele sistema de poder que era descentralizado, né? E esses reis, então, centralizando o poder em suas mãos e criando o que nós chamaremos de estados nacionais modernos ou países. Fechou? Bora lá? Tá aparecendo o slide aí para vocês? Estados nacionais modernos. Só para conferir se está funcionando tudo. Valeu, Jéssica. Bora lá, então. Gurizada, olha só. Estados nacionais modernos. Sempre que aparecer isso em prova, já anota do lado. Porque esse conceito, vocês às vezes, Davi, o que são os estados nacionais modernos? Países. Pronto. Vamos facilitar a jogada. Tá? Os estados nacionais modernos são a origem dos países da Europa. Né? Às vezes eu pergunto, vocês ficam meio, pois é, nunca pensei nisso.
Quando é que surgiram os países europeus? Né? Fim da Idade Média. Fim da Idade Média. Porque feudalismo ainda não dá para falar em país, né? Lembra? Cada um por si, senhores feudais e tal. Agora, com esses reis absolutistas que vão centralizar o poder no final da Idade Média, né? A gente começa a falar em um Estado-nação, um Estado nacional moderno, um rei, um conjunto de leis, né? Então, agora surgem os países. Vamos enterrando aos poucos o feudalismo. Depende, aliás, cada país, né? Cada país vai ser um caso aí. Por exemplo, a gente tem 2 países que vão demorar muito para conseguirem centralizar o poder e surgirem como países. Alguém sabe me dizer quais são? 2 países que vão demorar para se unificar? Os 2 últimos lá da Europa. Vão perder até para o Brasil, pessoal. Muito bem, Otávio. Alemanha e Itália, né? As famosas unificações tardias da Itália e da Alemanha, que a gente vai estudar depois, né? Então, Itália e Alemanha, por exemplo, vão demorar muito. É 1870, só para vocês terem uma ideia, né? Portugal é um caso precoce, lembra? Depois a gente vai lembrar disso na expansão marítima, que a gente já viu e vamos revisar. Portugal ali em 1140, plena Idade Média, época das Cruzadas, já surge como um país, com um reino, poder centralizado. Né? Inglaterra e França ali é pelo final da Guerra dos 100 Anos, 1453. Então depende do caso, né? Mas é por aí, tá, gurizada? Que a maioria dos países vão surgir, então, ou estados nacionais modernos, porque vem da Idade Moderna, essa concepção, essa estrutura. Mudar algumas coisas, até hoje poucas, né? Mas se mantém basicamente essa estrutura. Vamos falar das características. Primeira coisa que eu botei aqui para vocês, ó, os interesses, como diria o grande Brizolão, os interesses envolvidos nessa centralização do poder. Isso aqui costuma cair em prova, né? Principalmente, gurizada, principalmente a burguesia, o que mais cai. Qual era o interesse da burguesia nessa jogada? Por que a burguesia vai apoiar e financiar esse rei que vai centralizar o poder se a burguesia não vai assumir o poder? Né? Depois a burguesia vai fazer suas revoluções burguesas e vai cortar a cabeça dos reis, na Inglaterra e na França. Mas nesse momento ela apoiou. Por quê? Porque ela vai ter benefícios, obviamente, com isso. Eu botei ali, ó, segurança para os negócios, né? Que na Idade Média era muito conturbada, coisa difícil, né? Fazer negócios. E vocês acham que é bom ou ruim para a burguesia aqui, ó? A unificação da lei, uma lei só agora para todo o território, né? A unificação da moeda. Lembra que na Idade Média era um caos fazer comércio? Cada feudo tinha a sua própria moeda. Né? Unificação de impostos, cada feudo tinha seus próprios impostos. Então, essa unificação sob a égide, né, o controle do rei, vai ser boa para a burguesia, vai ser boa para os negócios. Né? Então, a burguesia vai se beneficiar disso, desse Estado nacional moderno. Mas presta atenção, gurizada, que cai muito em provas. A burguesia, na Idade Moderna, ela vai adquirir poder econômico. Ela ainda não vai adquirir o poder político. E aí, no final, ela que vai acabar com a Idade Moderna, com as revoluções burguesas, o iluminismo, matar os reis, acabar com a nobreza, né? E aí que ela vai tomar o poder político. Primeiro, ela vai conquistando o poder econômico durante a Idade Moderna. Tranquilinho? Ó, nobreza e clero. Por que nobreza e clero vão apoiar também essa centralização do poder? Né? Lembrem que no final da Idade Média, a gente viu que estava rolando uma série de revoltas camponesas, as jaqueries na França. Né? Então, para reprimir esses camponeses, eles tiveram que aceitar a centralização do poder de um exército na mão de um rei forte. Então, para poder, né, centralizar o poder e reprimir as revoltas e acalmar, né, esses camponeses que estavam revoltadinhos querendo fazer revolução. Isso é um absurdo, né, Iago? Né, Jean? Né? Então, essa coisa de querer fazer revolução, derrubar as classes dominantes, né? Os camponeses estavam querendo fazer isso. Tá? E nobreza e clero vão ganhar privilégios também em troca desse apoio ao rei. Tá? Uma coisa que esses dias eu estava conversando com um amigo meu, historiador, e ele falou que eu achei interessante, ó. É muito fácil diferenciar a nobreza, digamos, na Idade Média,
da nobreza do período moderno agora. A nobreza da Idade Média, eu já vou te responder ali, tá, Caxambu? A nobreza da Idade Média era aquela nobreza guerreira, né? Os nobres, guerreiros, cavaleiros e tal. A nobreza, a partir da Idade Moderna, se torna aquela nobreza parasitária, cheia de frufruzinho, babadinho, peruquinha, que vivia ali no Palácio de Versalhes curtindo aquelas festinhas, né? E vai ser derrubada daqui a pouco, tá? Vai ser derrubada daqui a pouco pela burguesia, né? Porque era um setor parasitário que vivia do dinheiro dos impostos da burguesia, tá? O Diegão entrou ali, queria falar alguma coisa, Diegão? Ou foi sem querer? Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui do Caxambu que é boa para a gente debater, tá? Se tiver alguma dúvida, fala, Diegão, fica à vontade, participa, tá? Eu não entendo muito a relação rei, burguesia e nobreza, né? Foi sem querer, tranquilo. Rei, burguesia, nobreza. A burguesia rivaliza somente com a nobreza. Ó, gurizada, vamos entender. Isso é muito complexo, né? E isso é a lógica, é a dinâmica da Idade Moderna, tá? A burguesia, deixa eu tentar esquematizar para vocês aqui, ó, vamos lá. No topo de tudo, nós temos o rei. Né? No topo de tudo, nós temos o rei. Abaixo dele, então, nós temos o clero, a nobreza, que se tornam, digamos, duas classes parasitárias, né? Que vão ficar na base do rei, sendo sustentadas pela grana dos impostos pagos pela burguesia. Tá? Então, resumindo aqui, Caxambu, vamos lá, vamos tentar esclarecer essa dúvida clássica que sempre surge. Né? No topo de tudo, então, nós temos o rei, né? O rei que governa junto com clero e nobreza. Tá? O rei governa junto com clero, com nobreza, que apoiam e sustentam, apoiam esse rei, né? E dão sustentação, digamos, político-ideológica para ele. Mas quem vai dar sustentação econômica para essa estrutura? É a burguesia. Estão entendendo? Então, assim, ó, gurizada, isso aqui é uma dúvida que todos têm, tá? Qualquer coisa pergunta. A burguesia, a relação dela é direto com o rei. É direto com o rei. E ela rivaliza com clero e nobreza. Porque o clero, principalmente a Igreja Católica, vai dizer que o burguês é um pecador, tem que ir para o inferno. Tá? E mesmo a burguesia mandando dinheiro para a igreja para se salvar. Então, ela rivaliza, claro, principalmente com a nobreza, mas com o clero também. Clero e nobreza é primeiro e segundo estado na França, lembram? E burguesia é jogada lá para baixo junto com o terceiro estado, camponeses, pobres, miseráveis, mais burguesia. Então, a burguesia, ela vai daqui a pouco começar a defender ideias conhecidas como iluminismo, que é a radicalização do Renascimento. O iluminismo vai dizer o quê? Todos são iguais perante a lei. Acabou essa palhaçada de nobreza. Né? E lembra que o Voltaire vai começar a criticar a Igreja Católica, né? Enforcar o último rei nas tripas do último padre, acabar com essa palhaçada de clero também, né? Ou diminuir o poder da Igreja. O iluminismo vai vir com a ideia de liberdade religiosa, liberdade de expressão, todos são iguais perante a lei, acabar com a nobreza, acabar com o poder da igreja e do clero, né? E vão pegar o rei na Inglaterra, cortar a cabeça na machadada, e na França vão cortar a cabeça na guilhotina. Então a burguesia vai fazer o quê? A sua revolução, ou revoluções burguesas, e vai nos levar daí ao fim, né, da Idade Moderna, e vai nos levar à Idade Contemporânea. Vocês estão entendendo? A Idade Contemporânea é o momento que a burguesia toma o poder, de uma vez por todas, e acaba com essa estrutura onde ela se sentia, então, oprimida, né? Porque ela sustentava o negócio e era oprimida. Robespierre, saudade de Robespierre, né? Famosa guilhotina, né? Exagerou um pouquinho, admito, né? Mas era necessário, né, tomar uma atitude para nos levar ao novo tempo que vivemos, essa época maravilhosa, essa idade contemporânea, onde todos são iguais, é ou não é, gurizada? Né? Perante a lei, claro. Não me vem falar em igualdade econômica, que isso é coisa de comunistinha. Depois a gente vai falar sobre isso. Né? Ficou claro aí, Paulão, Caxambu?
Ou mais alguém, se tiver dúvidas também. Ficou claro essas questões aqui? Interesses envolvidos, porque isso aqui é bem complexo, isso cai em prova. Tá? Vocês têm que lembrar disso, tá, gurizada? A burguesia, ela começa a obter poderio econômico na Idade Moderna. Mas cai muito em prova. Na Idade Moderna a burguesia já está no poder político. Não, ela apoia o rei em troca de benefícios. Mas não dá para dizer que ela está no poder. Senão ela não teria feito as revoluções que vai fazer, matando os reis e tomando o poder. Tá? Fechou, então? Ó, gurizada, principais características, então, desses estados nacionais modernos, né, que vocês têm que lembrar. Isso aqui, ó, eu costumo dizer o seguinte, se tu lembrar que a gente está falando dos países, barbado, matou a charada. Né? Porque são as mesmas características, praticamente, que vêm até hoje dos países, ou estados nacionais modernos. Né? Mudou pouca coisa. Para e pensa, vamos pensar Brasil hoje. Né? Nessa época aí, tu tinha no poder um rei absolutista. Hoje nós vivemos numa república teoricamente democrática ainda, né? Onde temos um presidente, né? Que tenta ser, né, um rei absolutista. Né? Esses dias ele falou: a Constituição sou eu, tentando imitar o Luís XIV, né? O Estado sou eu. Né? Mas teoricamente não, teoricamente é uma democracia. Né? E uma república democrática presidencialista. Mas tirando isso, a mudança de uma monarquia absolutista para uma república democrática presidencialista, né, a estrutura é a mesma. Olha aqui, ó, cobrança de impostos. Temos ou não temos impostos no Brasil hoje? Ou se temos, muito. Né? Uma moeda real. Davi, o real, né? Não, moeda do rei, eles estavam falando nessa época, né? Uma moeda que vai vigorar por todo o território, diferente do feudalismo, né? Que cada feudo tinha sua própria moeda, tá? Aqui, ó, unificação de pesos e medidas. Antes, cada feudo, lembram? Tinha seu próprio peso e medida. Agora tu tem uma unificação. Isso aqui vai ser 1 metro, isso aqui vai ser 1 quilo. Isso vai ser realmente oficializado ali com a Revolução Francesa, mas começa a se colocar essa questão com os estados nacionais modernos. Tá? Um exército nacional para manter a lei e a ordem. Né? A função do exército não é dar golpes, tomar poder, fechar STF, Congresso, só para deixar claro, né? Que existe até hoje o Exército Nacional para manter a lei e a ordem interna, mas principalmente contra ameaças externas. Tá? Então, cuida. Uma justiça com alcance nacional, uma justiça, então, que vale para todo o território nacional. Na época era o rei, né? A justiça real. Hoje temos o judiciário, o poder foi dividido em 3, como propunha Montesquieu, para tentar regular essa questão. Centralização e unificação administrativa, temos também, né? Brasília é o grande exemplo disso, nossa capital, tá? E uma burocracia para aplicação das leis. O que é essa burocracia? Um conjunto de burocratas, de funcionários do Estado, do governo, que vão, então, gerir esse Estado e zelar pela aplicação das leis, né? Combinadas, impostas, enfim, depende da época. Né? Tá claro, gurizada? Barbada, né? Estado Nacional Moderno é isso. São os países que estão surgindo com essas características que se mantêm basicamente até hoje, né? Mudando aí basicamente as formas de governo, as formas de regime político que o iluminismo vai começar a trazer novas propostas. República, né? Divisão dos 3 poderes. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Posso seguir aqui? Barbada, né? Essa parte da matéria é relativamente fácil. Lembrar que isso está surgindo na Baixa Idade Média, então, fim da Idade Média, e vinculado às monarquias absolutistas. Vamos à definição de absolutismo. Deixa eu só fechar uma porta aqui que eu esqueci aberta, rapidinho. Pronto. Senão, estou falando alto aqui, daqui a pouco eu acordo o Gabriel. Vamos lá, gurizada. Nenhuma dúvida, tranquilo? Alguém só me dá um ok aí? Um tá ok? Um e daí? Um cala a boca, sei lá. Cada meme, né? Nossa, agora o Otávio pegou pesado. Vamos lá. A diferença entre um tirano
um imperador, um absolutista e um ditador. Vamos lá, vamos tentar destrinchar isso aí, tá, Otávio? Tirano é um termo mais genérico, assim, que se usa, digamos, para qualquer governo autoritário. A origem de tirano, na verdade, tem uma coisa com alguém que vem de fora e domina uma sociedade, tá? Mas acabou virando assim, um tirano, um ditador, acabou virando meio que um sinônimo, tá? Então, tirano, um governo tirânico, é que abusa, né, do poder, e aí a gente pode vincular com um ditador, um tirano, alguém que usa de um poder autoritário, tá? Tirano e ditador é muito parecido, tá? Ditador, vamos pensar assim, ó, qual seria a diferença entre um ditador e um absolutista? Porque assim, ó, pense, ditador, o rei, nem todo rei é ditador, né? A rainha Elizabeth II, por exemplo, não é uma ditadora, né? Ela nem tem poder, tá? Ditador geralmente é um termo que se utiliza numa república, digamos, quando alguém assume o poder de forma autoritária, passando por cima das leis, das regras básicas da Constituição, né? Aí vira um ditador, tá? Vamos pensar Brasil, 1964. Castelo Branco liderou um golpe, derrubaram o presidente João Goulart na base dos tanques nas ruas, não há dúvidas de que foi um golpe, né? Derrubaram o presidente, tanque na rua, o presidente teve que fugir do Brasil e obrigaram o Congresso Nacional a fazer uma eleição indireta para legitimar o Castelo Branco como presidente do Brasil, tá? Então tem gente que diz, mas ele foi eleito. Primeiro, ele liderou um golpe, ele é o líder do golpe de 64. Segundo, foi uma eleição indireta no Congresso, tá? Mudando todas as regras do jogo, com o jogo andando já, né? Então, isso caracteriza um ditador e governou por meio de atos institucionais, que é um troço totalmente inconstitucional, né? O presidente, o Castelo Branco assinou o AI-2, AI-3 e AI-4. Ditadura, tá? Presidente, ditador. Passa por cima das regras e da Constituição. Aliás, com o AI-4 ele impôs uma nova Constituição. Mas por que a gente não pode chamar o Castelo Branco, por exemplo, de um absolutista ou um imperador? Tirano até dá, né? Um governo tirânico, mas não é o correto, mas enfim. Mas por que não dá para chamar o Castelo Branco, digamos, de um absolutista ou um imperador? Primeiro, por que não imperador? Porque imperador tem que ter um império, né? Tem que dominar mais coisa, não só um país, uma nação, um povo, né? E o Brasil, na época da ditadura, não domina nada, não domina nem suas fronteiras direito, né? E absolutista, porque o rei absolutista é o que, se não concentra, digamos, poderes absolutos na sua mão, é o que chegou mais próximo disso. Estão entendendo? A gente tem que cuidar, eu vou explicar aqui. Não dá para dizer que era um poder absoluto, não existe poder absoluto na prática. Na teoria, ele tinha poder absoluto. O Estado sou eu, como diria o Luís XIV, né? Na prática tem restrições. Então, um ditador, né? Castelo Branco no Brasil, depois Costa Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Pinochet no Chile, né? O Videla na Argentina, esses caras eles se apropriam do poder, rompem com as regras do jogo e se tornam governantes autoritários, tirânicos, enfim, dentro de uma república. Se auto-intitulam presidentes, mas são ditadores, tá? O rei absolutista, cuidem, ó, porque tem vários tipos de monarquia, né? A Inglaterra, a gente vai estudar depois da Revolução Inglesa, hoje ela é uma monarquia parlamentar. Tem rei, a rainha, né? Mas não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia parlamentar, constitucional, que o poder da rainha é totalmente limitado, né? Então, para ser uma monarquia absolutista, tu tem que ter um poder muito forte concentrado nas mãos desse rei, tá? E para esse rei se chamar imperador, tem que ter um império, tem que dominar pelo menos alguma região além do teu país. Tá ficando claro? Depois a gente vai ver o Napoleãozinho, né, se proclamando imperador. Tá?
Logo, em Brasil, logo a gente vai chegar no Brasil Império. E aí vocês vão me questionar, mas Davi, por que império se a gente não dominava nada? A gente dominava. Quando o Brasil se tornou independente, a gente dominava o Uruguai. Olha que baita império. Província Cisplatina. E aí o Brasil pegou o título de império mais por uma coisa de pompa mesmo. Né? O império do Brasil. Dominava o Uruguai, que perdemos ali no iníciozinho do Brasil Império. Tá? Mas para ser império, imperador, teoricamente, tem que ser um império, tem que dominar outras regiões. Ó, e aí o Otávio puxou um outro conceito agora. Totalitário. Né? Cuidem. Regimes autoritários, tirânicos, ditatoriais, nem sempre são totalitários. O totalitário, gurizada, depois a gente vai ver em fascismo, nazismo, que são os exemplos clássicos, né? O totalitário, ele é, digamos, uma exacerbação da ditadura, de uma ditadura. Nem todo regime totalitário é uma ditadura, mas nem toda ditadura chega a ser totalitária. Não sei se eu estou sendo claro. A ditadura que o Brasil teve, de 1964 até 85. Me responda. Pode ser classificado como um regime totalitário? A ditadura que o Brasil viveu de 1964 a 85. Pode ser classificado como um regime totalitário? O que vocês acham? Sim ou não? É um regime totalitário que o Brasil viveu de 64 a 85? Vamos, gurizada. Falou que totalitário é exacerbação. A Jéssica acha que não. O Iago não. Caxambu acho que não. Otávio, eu suponho que não. E olha, vocês vão ouvir eu falar isso. Que você sabe, sou o cara mais contra a ditadura. Mas não dá para chamar a ditadura que o Brasil teve de 64 a 85 de um regime totalitário. Se eu fizer isso, eu não vou estar sendo historiador. Eu vou estar deixando o lado militante, digamos, e exacerbar, entendeu? Se eu disser, o Castelo Branco foi um governante fascista, totalitário, está errado. Como historiador, eu não posso dizer isso. Um regime totalitário, vocês acertaram, não dá. Um regime totalitário, ele tem que ter a pretensão de dominar todas as esferas da vida dos cidadãos. Inclusive eliminar todo e qualquer tipo de oposição ou diferença. Tá? É aquela coisa do nazismo, de interferir na cultura, reprimir toda e qualquer manifestação cultural que não seja exaltando a Alemanha e a raça pura-ariana. É aquela coisa de fazer uma educação dirigida para formar a juventude hitlerista. Estão entendendo? A China atual. Não, Otávio, acho que não. Eu nunca vi nenhum analista político, né, classificar a China atual como um regime totalitário. Ditadura, sim. Estão entendendo? Ditadura, sim. A China atual é uma ditadura, tá? Mas não um regime totalitário. Qual seria hoje, vamos lá, já que puxaram aí os regimes socialistas. O João Vitor, é aí que eu ia chegar, João Vitor. Coreia do Norte. Coreia do Norte é considerada por alguns, é polêmico isso, tá, gurizada? Mas é considerado por alguns hoje um regime totalitário, que é, digamos, a pior ditadura que nós temos hoje. Um regime fechado pra caramba. Dizem, eu vi imagens assim de pessoas que visitaram a Coreia do Norte, tudo que é lado que tu anda tem estátuas do Kim Jong-un e do seu pai Kim Jong-un. Né? Então, tem estátua deles por tudo que é lado, tem que exaltar o grande líder. Tem aquela história que dizem que é fake news, mas que uma época teriam dado uma ordem que todos os homens tinham que cortar o cabelo, mesmo o cortezinho do Kim Jong-un, né? Aquilo lá parece que era fake news, inventaram a história. Mas essa é a ideia de um regime totalitário, que o cidadão não pode expressar uma opinião contrária, que vai ter alguém já espionando ali, essa pessoa vai desaparecer. Tá? A ditadura brasileira, por exemplo, que a gente teve, ela não é considerada tão radical. Tá? Lembrem que o Vargas, porque a ditadura brasileira última, ela mantinha uma espécie de fachada democrática, né? Mas lembrem que o Vargas, naquela ditadura dele do Estado Novo, alguns classificam ele como fascista, como totalitário.
Lembra que o Vargas usou muita coisa do nacionalismo, né? Tentar educar as novas gerações e tal, né? Teve uma série, tinham cortes específicos que poderiam ser feitos. É aí que tá, mas pelo que eu vi, Rita, isso aí era meio lenda, assim, era meio fake news. Essa série que tu viu era, tipo, mostrando a real, assim, da Coreia do Norte, porque eu já vi umas coisas meio que dizendo que aquilo lá era fake news, que eles teriam criado, tipo, como é que dizer, um catálogo de cortes específicos de cabelo que os homens poderiam fazer, né, na Coreia do Norte. Era um troço assim, né? Eu já vi isso aí, mas eu não consegui chegar na raiz da notícia, ver se é real ou fake essa notícia aí, tá? Mas enfim, também não, né? Só para o exemplo que puxaram foi bom. Era coreano, mas não sei bem. Aí que tá, né? A gente nunca sabe se é real ou fake, né? Era a visão da Coreia do Sul, claro, daí vão detonar. A Coreia do Sul é que cria todas as fake news avacalhando com a Coreia do Norte, claro. Mas a Coreia do Norte é uma ditadura desgraçada, tá? Ali alguns classificam como um regime totalitário, né? China, Cuba, não. China, Cuba é um regime bem mais aberto, digamos. É ditadura também. Ditadura também. Cuba é meio polêmico, mas enfim, China é uma ditadura, tá? Olha, ó. Aí que tá, tem um monte de fake news que espalha e tal. Ficou claro, gurizada? Tô divagando muito aqui, mas esclareci a dúvida? Estamos aí para isso. Manda as dúvidas aí, a gente vai debater. Não tem problema, a gente está tranquilo na matéria. É bom a gente ficar divagando aí. Nas humanas é isso, né? Humanas é isso. E aí, ficou alguma dúvida ou tá claro os conceitos aí, gurizada? Estão pesquisando sobre os cortes de cabelo da Coreia, será? Na baixa das médias, depois próximo assunto, fica tranquilo, Caxambu. Tá? Agora nós vamos ver, então, absolutismo, Estados Nacionais Modernos. Depois vamos falar de economia, mercantilismo e expansão marítima, vamos revisar, que a gente já viu. E depois cultura, renascimento e reforma. Fechou? Bora lá, então? Gurizada, aqui, ó. Eu botei para vocês, ó, definição de absolutismo, tá? Tomem cuidado. Uma vez a URGS cobrou uma questão. Eu já dei a real, não vou nem fazer o verdadeiro ou falso que vocês vão saber. Uma questão que dizia assim: olha a sacanagem da URGS, né? Ela é sacana. Ela botou assim: sobre as monarquias absolutistas podemos afirmar que, letra A, era um regime político onde o poder estava concentrado de forma absoluta nas mãos do rei, na teoria e na prática. Qual é o erro da afirmativa? E muitos caem nessa questão. Era um regime político onde o rei tinha o poder absoluto em suas mãos, na teoria e na prática. Boa, Otávio, na prática não, tá? É isso, antes eu comentei, né? O absolutismo, o rei tem o poder absoluto na teoria, gurizada. Já vou te responder, Caxambu. Na teoria, tá? Na teoria. Todo o poder é do rei, ele faz o que quiser. Gurizada, na prática não existe poder absoluto. Não existe poder absoluto na prática. O rei, para ser rei, ele tem ou não tem que obedecer algumas regras pré-estabelecidas da sociedade. Ele não pode acordar um dia e dizer, vou matar 50% da população hoje. Não. Ele tem que agradar a nobreza, ele tem que agradar o clero. Nessa época tem que ter o apoio da burguesia, tá entendendo? Então, na teoria, poder absoluto. Tá? Na prática, não é bem assim, havia algumas limitações. Mas o absolutismo seria um momento, né, em que se chegou o mais perto possível, mais próximo possível de um poder absoluto nas mãos do rei, e ainda com a justificativa divina, né, aquele papinho, ele é o escolhido de Deus para governar os homens. Tá? Caxambu. Ô Caxambu, acho que tu está confundindo, cara. A gente falou do renascimento comercial e urbano. Lembram? Da Baixa Idade Média. Cuidem para não confundir. O renascimento comercial e urbano é a marca da Baixa Idade Média. Isso nós estamos falando de economia. E agora, na cultura, é uma coisa distinta. Surge o renascimento artístico e cultural. A partir de 1300, 1400, fim da Idade Média, vai surgir o renascimento artístico e cultural, que é diferente do renascimento comercial e urbano da Baixa Idade Média, que aí é no campo da economia. Ficou claro, Caxambu? Eu acho que era isso que você estava confundindo, então, né? Que tem o renascimento comercial e urbano
e depois o renascimento artístico e cultural. Então era isso, fechou, matou a charada, cuida para não confundir, tá? Renascimento comercial e urbano é a partir das cruzadas, vão mudando as estruturas econômicas, principalmente da Europa Ocidental. E aí vem uma revolução no campo das ideias, que vai ser o renascimento artístico e cultural, já é fim da Idade Média, vamos estudar daqui a pouco. Fechou? Ó, e aí eu botei para vocês, ó, que esse rei, ele vai ser apoiado, ó, pela nobreza, que nem eu estava montando antes o esquema, clero e burguesia. Gurizada, eu expliquei antes já. Por que isso aqui é uma aliança instável? Quem é que vai se sentir oprimida nessa história e rapidinho vai se rebelar e vai querer derrubar, implodir essa estrutura? Olha que interessante, ó, quero que vocês percebam. A Idade Moderna é um período curto. Vai de 1453, fim da Idade Média, a 1789. Vamos lá, responde, você sabe? Quem é que vai se irritar e durante esse período aí ganhou dinheiro e agora vai implodir com essa estrutura toda e vai querer tomar o poder na base da porrada? A burguesia. É isso, Otávio. Valeu. Ó, a burguesia, por isso é uma aliança instável. A burguesia só aceitou, gurizada, apoiar essa estrutura no início porque ela não tinha condições ainda de tomar o poder. O burguês safado, ele está sempre querendo tomar o poder, vocês sabem disso, né? Mas nesse momento ele teve que apoiar essa estrutura para ganhar dinheiro. E aí, com o tempo, ele vai acumular capital e aí vai começar a desenvolver uma ideologia, o iluminismo, e com base nessa ideologia fará suas revoluções, tomando o poder e encerrando com a Idade Moderna. Então, cuidem, ó, esse conceito é interessante. A Idade Moderna ela é considerada um período de transição, porque a burguesia começa a surgir no fim da Idade Média, e aí entra na Idade Moderna com a burguesia como um elemento importante já da jogada, mas ainda não no poder. E aí ela toma o poder no final da Idade Moderna e derruba com toda essa estrutura que a gente estava falando. Tranquilinho? Então, cuida desses interesses envolvidos aqui, né? E vamos falar dos grandes teóricos do absolutismo. Eu vou inverter a ordem aqui, porque o Maquiavel é o mais importante, que mais cai e deixa por último. Vamos começar, vamos fazer de trás para frente aqui, ó. Vamos começar pelo Baudin e o Bossuet, tá? Gurizada, esses dois aqui, ó, Baudin e Bossuet, depois eu volto ali para o Maquiavel, que é o que mais cai, tá? Esses dois aqui são os que menos caem, tá? São os que menos caem. E eu considero os mais fáceis, tá? Porque os dois, esse Baudin e esse Bossuet aqui, ó, esses dois vão apelar para a questão divina, para a questão do sagrado. Tá? Os dois vocês podem relacionar a questão aqui, ó, isso aqui, ó, direito divino dos reis de governar, tá? Teoria do direito divino dos reis de governar, certo? O Baudin, por exemplo, olha essa frase dele: a mais dura tirania, né, o pior tirano, o pior ditador é melhor do que a anarquia. Anarquia aqui no sentido de baderna, bagunça. Desculpem, me perdoem anarquistas, né? Mas antigamente eles usavam essa palavra nesse sentido, tá? Então ele diz que o Estado tem o poder supremo sobre os cidadãos. Essa autoridade, ó, é concedida por Deus. E se Deus concedeu essa autoridade, né, ao rei, a essa família, nós, súditos, devemos obedecer de forma passiva. Tá? Então, esse Baudin e o Bossuet, tá, gurizada? Espero que esteja ficando claro. Os dois podem ser relacionados, ó, à teoria do direito divino dos reis de governar. Nossa, ficou gigante essa setinha. Tá claro até aqui, gurizada? Então, esses dois, ó... Onde é que eu regulo o tamanho dessa seta? Enfim. Os dois, tá? Os dois, então, são a teoria do direito divino dos reis. E o Bossuet também, ó, vai bater nessa tecla. Ó. O poder do rei é inquestionável, pois o poder do rei emana, né, de Deus, e se emana de Deus, só a Deus ele deve prestar contas. Vocês estão entendendo? Qual é a jogada? Ele dizia assim, ó, Deus escolheu este homem, esta rainha, esta família para governar vocês. Se Deus escolheu, quem é tu para contestar? Cala a boca e obedece.
Não contesta. Porque se tu contestar essa família, tu vai estar contestando a própria vontade divina. Vai estar contestando a própria vontade divina. Tá? Então, o rei, a rainha, eles só precisam prestar contas para Deus. Nós temos que calar a boquinha e obedecer. Tá? Teoria do direito divino dos reis de governar. Tá? Então, esses dois vão apelar para essa questão do sagrado. E, geralmente, esses reis vão ter a vinculação com a Igreja Católica, com o clero, que vai justificar e dizer para o povão que eles são o escolhido de Deus para governar. Tranquilinho, gurizada? Vamos ao Hobbes. Se não surgir nenhuma dúvida aí, eu sigo para o Hobbes. Tá? O Hobbes já cai mais. Eu acho que, inclusive, em filosofia, vocês estudam, tá? Dá uma passadinha ali no Hobbes e no Maquiavel, são dois caras importantes. Tá? O Hobbes, por exemplo, ele é considerado um dos primeiros grandes teóricos a respeito do Estado, do governo. O Hobbes elabora uma teoria interessante, né, sobre a questão de por que existem governos. Por que o ser humano reclama tanto do governo? Porque o governo isso, porque o governo aquilo e tal, se os governos foram criados pelo ser humano. Tá? E aí o Hobbes ele explica, ele diz, vocês acham ruim ter governo? Pior seria se não existisse o governo. Por quê? Porque o Hobbes, lembrem disso, ele defende uma visão negativa da natureza humana. Ele defende que o ser humano não presta. Olha aqui, os homens são maus por natureza. O Rousseau depois vai contestar ele. Tá? Os homens não prestam. E aí, lá na pré-história, a humanidade vivia em estado de guerra. Uns lutando contra os outros, se matando, disputando os alimentos, disputando as mulheres, disputando as melhores regiões, territórios, né? Então, o homem, o ser humano, em estado natural, livre, leve, solto, sem governo sobre ele, não presta, vai viver se matando, que é diferente da teoria que o Rousseau depois vai defender. Tá? Mas ele diz, o ser humano não presta, então é necessário, foi necessário criar um governo, uma autoridade despótica. Por quê? Para garantir, no mínimo, a segurança das pessoas. Que tu não fosse morto a qualquer momento por qualquer um, porque ele resolveu te matar. Estão entendendo? Então, a ideia do pacto social. O Hobbes, o Rousseau, esses caras são colocados dentro de uma categoria na filosofia que são os contratualistas. Os contratualistas. Tá? Não sei se em filosofia já estudaram esses caras, me digam aí se já estudaram eles, enfim. Mas assim, que eles elaboram essa ideia de que se faz uma espécie de contrato. No caso do Hobbes, ele usa mais o termo pacto social, e o Rousseau escreve um livro que é o Contrato Social, né? Onde, respondendo a tua pergunta, Iago, sim, o poder do Estado está acima de tudo, mas ele tem uma função. Qual é a função? Garantir a segurança dos cidadãos. Entendeu? Por isso a gente abre mão, por isso a gente criou o Estado, por isso a gente criou os governos. Porque se não tivesse um governo, um Estado, Iago, tu ia simplesmente pegar um tacape, né, um troço, assim, um taco de beisebol, ia dar uma porrada na minha cabeça e tomar tudo que é meu, todas as fraldas que eu tenho armazenadas já para o Gabriel. Né? Não, tu não pode fazer isso. Tu não pode, a gente combinou que não pode. Né? Então, para garantir a minha segurança, lembrem, voltem para a pré-história. A gente estudou isso. Primeira semana de aula presencial ainda, antes dessa merda do corona se espalhar. Lembra que a gente falou sobre isso? Né? Sim, é isso que estamos falando, Iago. Esses teóricos que estamos estudando são os teóricos do absolutismo, que defendem um poder centralizado. Porque tu vai reclamar, Iago, tu vai vir com esse teus papinho liberal, dizendo, o Estado me oprime, não sei o quê. Tu acha ruim com o Estado, Iago? O que o Hobbes responde? Pior seria sem ele. Estão entendendo? Pior seria sem ele. Porque senão a qualquer momento alguém podia te matar e tomar o que é teu. A função básica do Estado é garantir a segurança. Claro, e a propriedade privada também. Né?
Depois o próprio Locke vai falar disso, né? Porque o Estado, a gente abriu mão, Iago, da nossa liberdade. A gente criou algo acima de nós, que tem um poder acima de tudo, inclusive o poder de reprimir. A força policial é o braço armado do Estado. Mas qual seria a função dessa força policial na visão do Hobbes? Manter a segurança dos cidadãos, manter a lei, a ordem e as regras que foram combinadas ou, enfim, estabelecidas por um grupo que governa. Né? Mas essa que seria a ideia. É ruim ter governo, é ruim ter Estado, é ruim. Mas se não tivesse, seria o caos. Seria o caos. Cada um por si, todo mundo se matando. Né? Então, o Hobbes defende uma natureza positiva do Estado, mesmo que autoritário, né? Mas uma natureza positiva, porque ele pode até ter problemas, mas ruim com ele, pior sem ele. Estão entendendo? Lá na pré-história vivia todo mundo se matando. Né? E aí, foi aquele que cresceu durante a guerra na Itália, não? Essa época que ele viveu tem guerras rolando ali na Itália, mas não é nenhuma guerra assim. Não sei de quem tu está pensando, cara. Não, tu deve estar pensando, Otávio, tu deve estar pensando no Maquiavel, hein? Tu deve estar pensando no Maquiavel. Depois eu falo do Maquiavel, que o Maquiavel vai propor a centralização do poder na Itália. Eu acho que é isso que tu tá lembrando. É o Maquiavel, tá? Já vamos falar dele. O Hobbes, então, gurizada, só para fechar, o Hobbes é o cara, então, primeiro que vai propor essa ideia do pacto social. Lembra da pré-história que a gente estudou? Eu expliquei o surgimento do Estado a partir da visão do Hobbes. Lembra? Aquela ideia, agora a gente se instalou na beira de um rio. Agora eu tenho a minha casa, a minha plantaçãozinha, a minha esposa, eu tenho meus bens. O que garante que não vai aparecer o Otávio ali, me matar e tomar tudo que é meu? Né? E aí a gente tem que combinar que não pode o Otávio me matar e tomar o que é meu. Mas não adianta combinar, né? Ele vai me matar igual. O Iago vai olhar e dizer, ai, que feio, Otávio. Não, não adianta isso. Não adianta. Tem que ter o quê? Um braço armado, o exército. Aí que surge essa ideia, né? Que surgiu, então, o Estado para justamente impor aquelas regras que estavam sendo combinadas por esses grupos humanos que estavam criando as primeiras grandes sociedades, civilizações nas margens dos grandes rios, na terra entre rios mesopotâmicos. Né? Depois Egito ali e tal, entendeu? Então surge o Estado para isso, para garantir a lei, a ordem, a segurança e a propriedade privada também. A desigualdade, né, que eu sei que alguns defendem, aí, né? Uma das funções do Estado é garantir a propriedade, que ninguém possa tomar o que é do outro. Tá claro, gurizada? Depois eu vou botar o Hobbes e o Rousseau para brigar num ringue, né? Num octógono, tá? Porque o Rousseau vai contestar o Hobbes depois e vai dizer, não, o ser humano é bom e a função do Estado deve ser garantir as liberdades, não apenas a segurança, mas a liberdade. E, claro, mas o Rousseau é outra vibe, é iluminismo depois. Tranquilo, gurizada, até aqui? Então, Hobbes, a ideia do pacto social, origem do Estado e o Estado visto como algo positivo. Né? Tá acima do cidadão, sim, tem um forte poder, mas é para garantir a nossa segurança. Ok? E aí chegamos, tá ok? E aí chegamos ao Niccolò Machiavelli, um italiano que vai escrever esse livro, O Príncipe, Otávio, justamente observando guerras que estavam rolando na Itália. A Itália tem uma história de guerras ali, tanto que eu estava falando para vocês, vai demorar muito para conseguirem centralizar o poder na Itália. O Maquiavel escreveu esse livro dele, esperando que, torcendo que alguém lesse esse livro dele, esse tratado dele, sobre como governar, utilizasse esses sábios, iluminados conselhos dele e centralizasse o poder na Itália, acabando com essas guerras que haviam entre as regiões, entre as cidades. Né? Então, Maquiavel escreve o livro dele pensando um pouco nisso, tá? De acabar com as guerras, que alguém conseguisse, utilizando os sábios conselhos dele, centralizar o poder na Itália. Não rolou, né? Não rolou. Isso aqui nós estamos em 1500, a Itália só vai se tornar um país em 1870, tá?
Mas o livro dele virou o clássico, né, da história, O Príncipe, né, de Maquiavel. Um livro interessante, tá, gurizada, de ler. Eu botei aqui, ó, ele é um renascentista, já se aproximando, então, do renascimento artístico e cultural na Itália. Por que ele é um renascentista? Porque ele coloca o homem, o ser humano, no centro de tudo. O antropocentrismo, que vai ser um valor clássico do Renascimento, rompendo com o teocentrismo medieval. O Maquiavel ele é muito interessante, gurizada, ele é foda. Ele, por exemplo, ele só fala de religião no livro dele, O Príncipe, quando ele fala sobre utilização da religião para manipular e dominar as populações. É só para isso que ele fala de religião. Ele diz, não, a religião é interessante, é interessante, ela ajuda a manter os povos sob controle. Né? Esse papinho de o paraíso depois, baixa a cabecinha e trabalha, servos, camponeses. Né? Então, ele considera a religião como um elemento a mais para a dominação. Mas o foco da obra dele é o antropocentrismo ser humano, o racionalismo, pensar a partir da razão humana, da forma de pensar e encarar o mundo do ser humano, e usar o racionalismo para elaborar estratégias mais eficientes de dominação e controle dos povos. É isso, Maquiavel, o príncipe, gurizada, é um tratado sobre a arte de dominar e manipular o povo. Tá? Todos os nossos políticos leram, tá? Nem todos, tem uns toscos aí que não conseguiriam ler o livro do Maquiavel. Mas, enfim, né? Os políticos, né? Eles aprenderam essas lições, enfim, e eles aplicam muitas coisas. Ele é considerado, ó, quem estuda, claro, né, política, ele é considerado o fundador da moderna ciência política, tá? Porque ele que vai criar praticamente a ciência política, como se estuda hoje nas universidades, assim, né? A política como algo desvinculado de valores, digamos, morais, né? A política como um estudo frio, né? Do tipo estratégias de controle, manutenção do poder, enfim. Né? Nesse livro, ele dá conselhos sobre a arte de governar com base na observação histórica. Alguém chegou a ler já, pessoal? Ou tentou ler O Príncipe do Maquiavel? Só para eu saber se alguém leu ou tentou ler, se manifeste. Porque não é uma leitura assim também tão fácil, né? Talvez alguém, às vezes o pessoal começa e meio que desiste. Não? Ninguém se manifesta? Não? Tá, uma dica, tá? Duas dicas. Se um dia vocês forem ler. Primeiro, comprem. Baixou em PDF, mas não chegou a ler então, Rita. Desisti antes de abrir. Ai, ai. Não, ele é interessante, sabe? Eu vou até abrir para vocês que eu tenho um projeto. Eu quero um dia sentar e resumir o livro do Maquiavel. Porque eu acho que ele é um livrinho bom, um livro bom, só que a linguagem dele é meio rebuscada. Tem aluno que começa a ler e desiste, porque é uma linguagem meio chata, assim. E ele às vezes enrola muito, entendeu? Eu quero um dia sentar, quando eu tiver tempo, sentar, pegar o livro do Maquiavel e resumir, sabe? Ele é um livro pequeno, um livro de bolso, mas dá para resumir num artigo de, sei lá, 10 páginas, sabe? Porque assim, ó, ele dá um conselho, e os conselhos dele são interessantes, essa é a grande parte massa do livro, assim. Ele dá um conselho e aí ele cita 10 exemplos históricos de reis que fizeram o que ele está falando. Para quê? Né? E eu sou professor de história, não devia estar dizendo isso, mas para quê? Sabe? Ele dá um conselho, ó, o rei tem que fazer isso. E ele começa. João III, em 1300 e não sei o que, no país tal, fez dessa forma. Já Henrique, não sei o que, não fez e deu merda, né? Sabe? Bobagem, bobagem. O que interessa são os conselhos dele. São geniais. Geniais. O cara é tão foda, o Maquiavel, que ele virou um adjetivo na nossa língua. Vocês estão ligados, né? Maquiavélico. Que plano mais maquiavélico esse? Estão ligados? O que é um plano maquiavélico? Tipo, sei lá, tu tá afim de um crush, de uma crush, afim de dar uns pés, uns beijos, né? Agora não, porque é pandemia, né? Mas para quando passar a pandemia. Daí tu tá afim de alguém, um crush, uma crush,
Só que se alguém tá de rolo com outra pessoa que tu conhece, e tu sabe uns podres muito violentos dessa pessoa, o que tu faz? Tu dá um jeito de contar ou fazer chegar no teu crush os podres dessa pessoa que ela tá pegando, pra ele parar de pegar essa pessoa, ou ela, né? E tu poder dar uns pega, não é? Ah, senhor, mas não é correto fazer isso. Os fins justificam os meios. O que interessa é tu atingir teu objetivo. Não interessa os meios que tu utilizar para chegar lá. Estão entendendo a jogada? Né? Os fins justificam os meios. O Maquiavel, essa frase é a frase mais famosa dele, que ele nunca disse, tá? Ele nunca disse essa frase. Tem uma frase dele no livro que é parecida com isso, mas é toda rebuscada, assim, em última análise, podemos dizer que os instrumentos e atitudes que alguém tomar para atingir um determinado objetivo, se o objetivo se concretizar, eles são válidos, entendeu? Aí alguém pegou e resumiu. Perfeito. Os fins justificam os meios. Vocês entendem? Uma coisa maquiavélica. Esse exemplo que eu usei do crush, tu querer pegar alguém e tal, não é muito correto, porque, na verdade, o termo maquiavélico deveria ser utilizado mais para questões políticas. Tá? Claro, a gente usa assim, plano mais maquiavélico, né, pegar alguém, sei lá, mas, na real, o termo maquiavélico seria para questões políticas. Né? Por exemplo, tem gente que diz que o Lula era um cara meio maquiavélico, tipo, ele queria governar, e ele queria criar, sei lá, programas sociais para ajudar os pobres, tirar os pobres da fome e da miséria, né? Então, ele fez acordos com o Centrão, com a ala mais podre do Congresso Nacional, para conseguir governar. E ele governou por 8 anos tranquilamente. Estamos falando do Lula, tá? E alguns defendem que ele era um cara meio maquiavélico. Você sabe, o Lula era um baita negociador. Né? O Lula chamava os caras e vem cá, o que tu quer? Tu quer um cargo aqui na Petrobras? Fica com ele. Mas eu quero apoio no Congresso depois. Isso é Maquiavel na veia. Né? O Bolsonaro agora. O Bolsonaro se aproximando do Centrão agora, distribuindo cargos para o Centrão para não sofrer processo de impeachment. Né? Maquiavel. Os fins justificam os meios. Eu citei Lula e Bolsonaro, tá? Na mesma frase, para não saírem, né? Daí já tem alguém gravando ali, vai mandar para o MBL lá. Né? Então, desespero justifica. No caso, para não cair, né? Para não cair. Vocês estão vendo, o Bolsonaro está se aproximando do Centrão, o Lula fazia isso também, né? Para governar, para aprovar os projetos e tal. Maquiavel, gurizada. Maquiavel na veia, política. Os fins justificam os meios. Estão entendendo? Imagina um partido com esses dois juntos. Hoje eu vi não sei se vocês viram um meme que está rolando. O Centrão não era nata. Como assim nata, Iago? Nata seria algo bom. O Centrão é a ala mais podre que nós temos do Congresso Nacional. Né? Aqueles caras que estão lá só pelos cargos e tal. Né? Tu está sendo irônico. Não entendi. Não, mas eu vi um meme que está circulando, vocês não viram? Tá circulando um meme assim, tipo, sei lá, Bolsonaro presidente, Lula vice. Ou Lula presidente, Bolsonaro vice. Daí eles botam no meme assim, essa chapa não tem como perder eleição. Porque junto os dois, tu tem 60% da população, né? 30% de maluco na extrema direita, 30% de maluco na extrema esquerda, e tu ganha eleição. Né? Eu achei interessante, mas óbvio que os dois não se juntam. O Jean está sendo engraçadinho. Né? Iago, eu não entendo. Bem, tá. Tu sabe o que é o Centrão, né, Iago? É aquela galera mais fisiológica, né? Que está lá mais pelos cargos, né? Pelas verbas e tal, né? Que é o troço. O Bolsonaro criticava o Centrão pra caramba antes de virar presidente e ficar com medo de ser derrubado, né? Mas, enfim, agora está distribuindo cargos. Tá? Isso, que não ia negociar com esses político podre, né? Agora ele nomeou Carlos Marum, que era o braço direito do Michel Temer antes, né? Que maravilha, né? Parei, voltando, olha aqui, ó, gurizada. O Maquiavel também, né? Eles são meio escancarados, assim, eles deixam claro que estão lá pelos cargos e dinheiro. Uma maravilha, Centrão. Não, e o pior, gurizada, aí que tá isso que é foda, né, gurizada? E esse é um dos grandes problemas da nossa política hoje, né? Hoje e muito tempo já. Que esse centrão que se formou, sem eles tu não governa o Brasil praticamente. Isso que é o pior, né? Os caras são fisiológicos, tu tem que agradar ele. Não tô defendendo o Lula e não tô defendendo o Bolsonaro, óbvio que não.
Mas o Congresso Nacional é um troço complicado, tu tem que jogar com esses caras. E aí o Maquiavel diz, joga, os fins justificam os meios. Tu quer aprovar um projeto? Chama os caras e dá cargo para eles. Maquiavel ia bater palmas, ia aplaudir o Lula, ia aplaudir o Bolsonaro, essas coisas que eles fazem. Estão entendendo? Porque os fins justificam os meios. Ah, mas não é uma coisa ética, moral. O próprio Bolsonaro falava contra essas coisas. A moral do príncipe, segundo Maquiavel, está acima da moral do resto da população. O príncipe não tem que se preocupar, o governante, com esses princípios morais. Não, ele pode passar por cima, os fins justificam os meios. Né? E o ser humano não presta, segundo Maquiavel, tá? Ele também concorda com o Hobbes, que o ser humano não presta, é mal por natureza. Então, tu tem que usar isso contra o ser humano. Tu tem que oferecer benefícios para ele ficar do teu lado, e assim tu consegue manipular melhor o ser humano. Né? Vou dar um exemplo. Tá, todos sabem aquele conselho clássico dele, né? Eu nem vou... Tá, vou retomar rapidinho, mas me ajudem aí, vamos ver o quanto vocês sabem desse conselho. Segundo Maquiavel, respondam no chat aí, por favor. Segundo Maquiavel, é melhor ser amado, tu é o governante, é melhor ser amado, temido ou os dois ao mesmo tempo? Segundo Maquiavel. Tu virou rei, tu virou um governante. É melhor ser amado, temido ou os dois ao mesmo tempo? Beleza. Tá, vocês estão bem. É que esse é o conselho mais clássico dele, né, gurizada? Que mais cai em provas. O que ele diz? O Otávio ali resumiu. Os dois seria o ideal, né? O Iago falou também, a Jéssica. Mas, se tiveres que escolher, é melhor ser temido. Por quê? Porque o temor dos homens, o medo, é um instrumento mais eficiente de controle e ele se esvai, ele acaba é muito mais difícil o ser humano, uma população deixar de ter medo de alguém do que deixar de amar. O amor dos homens é muito volúvel, né, por um governante. Um oferece uma coisa, eles estão amando, depois outro oferece outra coisa melhor, já estão amando também. Mas o medo não se esvai tão facilmente. Então, se tiveres que escolher, é melhor ser temido que amado. Tá claro? E aí tem um outro conselho dele que eu acho interessante, que é assim, ó, menos conhecido, tá? Mas para ficar bem clara qual é a ideia dele. Vamos pegar um exemplo aqui, o Iago, tá? Iago, eu sou o rei, o Iago é um nobre que liderou uma revolta contra mim. Os meus soldados prenderam o Iago e eu tenho que decidir o que fazer com o Iago. Vamos lá, votação, pessoal. Coloquem aí no chat, o que vocês acham que o Maquiavel vai dizer? Eu tenho que punir o Iago, né? Eu tenho que ser temido, eu tenho que ser respeitado. O que o Maquiavel diria? Opção A, mato o Iago. Opção B, confisco todos os bens da família do Iago. Opção C, mato e confisco todos os bens. O que Maquiavel recomenda? Chuta aí. Já que vocês não leram o livro, vocês vão ter que chutar. Mas tenta pegar a jogada dele. C. Diegão foi na A. Mais alguém se arrisca? Não. Gurizada, o Otávio e a Jéssica e o próprio Iago agora se emocionaram nessa questão de ser temido e marcariam C, né? Mata e confisca todos os bens. Maquiavel diz, não. Tomem cuidado. Na ânsia de ser temido, tu não pode exagerar no castigo. Olha como ele é foda. Não pode exagerar no castigo, senão tu, além de temido, tu passa a ser odiado. Isso gera mais e mais revolta e daqui a pouco tu pode cair. Tu tem que moderar o castigo. Então, o Maquiavel diz, elimina a opção C. Ou mata ou confisca os bens. Vai lá, última tentativa, gurizada. Opção A, só matar o Iago. Opção B, só confiscar os bens da família do Iago. O Diegão insiste na A, né? O Diegão tá certo, gurizada. Letra A, só matar o Iago. Por quê? Porque olha o que o Maquiavel diz. Quando tiveres que reprimir, blá, 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 olha isso aqui, olha essa frase, lê comigo ali, ó. Olha o slide. Acima de tudo, convém que tu te abstenha de tocar nos bens de outra pessoa. Porque os homens, olha essa frase, gurizada. Porque os homens esquecem muito mais rápido a morte de um pai do que a perda de um patrimônio. Ó.
A Rita entendeu? Tipo, se tu confiscar os bens, Iago, a morte causa ódio, claro que sim. Claro que sim. Mas, Iago, vamos lá. Mandei te matar, tá? Tu foi executado em praça pública, certo? Os filhos do Iago vão me odiar. Os filhos do Iago vão me odiar. Os netos do Iago vão ouvir falar de uma história que o vô deles foi morto pelo vô do rei que está no poder. Entendeu? Se eu confisco todos os bens da tua família, Iago, quantas e quantas e quantas gerações vão passar dificuldade daqui a pouco? E vão lembrar, é por causa dessa família que está no poder que tirou nossos bens. Estão entendendo? No longo prazo, é mais fácil, é mais rápido para uma família esquecer a morte de um parente do que a perda dos patrimônios. É foda essa conclusão, né? Mas faz ou não faz sentido? O Otávio convertiu o Iago, convertiu o Otávio, ele vai ler o livro. E o Iago entendeu. O Maquiavel é foda, gurizada. Cuidem quando for ler o Maquiavel para não entrar na paranoia dele. Eu tinha um colega na época da faculdade, tá, ele já era meio, tinha um parafusinho solto, ele leu o Maquiavel e começou a querer aplicar os conselhos do Maquiavel para a vida amorosa dele, querer usar e dominar e manipular e tal. Não viaja, tá? Mas enfim, o Maquiavel é interessante. Tá claro, gurizada? Então, Maquiavel é um renascentista, né? Um cara que coloca o ser humano, né, no centro de tudo e elabora teorias, então, né, de como dominar e manipular melhor o ser humano, tá? E aí, para a gente fechar aqui, ó, né, falando de exemplos históricos, que o Otávio falou que vai ler lá, Iago. Iago, essa pergunta é sacana. Não, matar a concorrência não, Otávio, para com isso, né? Mas, Iago, tu me pegou agora, cara. Tu tá me sacaneando com essa pergunta. Eu não posso dizer que sim, né? Não, mas, cara, quando vocês ficam decorando uns macetezinhos aí, né, ao invés de aprender realmente a matéria, os fins justificam os meios, né? Na matemática não tem muito isso às vezes. Tipo, eles mostram um macete assim, tipo, que tu chega mais rápido na resposta, né? Não precisa fazer todo o cálculo, todo não sei o que e tal, né? Vestibular é muito isso. Os fins justificam os meios. A gente tem que ensinar uns macetes para vocês, porque se a gente for aprender a fundo realmente cada matéria, tem que fazer uma faculdade de cada uma. Né? Faculdade... História, por exemplo, a gente passa 4, 5 anos fazendo faculdade de História para se formar, e quando a gente se forma, a gente se dá conta que a gente aprendeu muito pouco do que existe de História. E as outras matérias devem ser assim também. Né? Então, vestibular é total Maquiavel. Total, Iago. Esses macetezinhos, esses cartazinhos que vocês têm aí, é tudo enjambração para os fins justificam os meios. Acertou a questão, tá valendo. Né? Mas não, matar os concorrentes não tá, Otávio. Mas vamos lá, gurizada. Então, falamos da teoria, né? Entendemos os estados nacionais modernos, falamos dos teóricos ali, e agora vamos só lembrar aqui os casos clássicos de reis absolutistas. No caso da Inglaterra, vocês têm que lembrar Henrique VIII, família dos Tudor, The Tudors, tem uma série interessante. Né? Família dos Tudor aqui na Inglaterra vai ser o auge do absolutismo. Depois a gente vai estudar a Revolução Inglesa. Quando vai vir os Stuart, aí a gente vai cortar a cabeça dos reis lá na Inglaterra. Tá? Mas no caso da Inglaterra, tu tem que lembrar uma família, The Tudors, tá? E 2 reis. 2 nomezinhos. Primeiro, Henrique VIII. Esse Henrique VIII, gurizada, depois a gente vai falar melhor dele. Tá? A gente vai falar mais dele, porque o Henrique VIII ele é importante para entender absolutismo e para entender reforma protestante. Ele é o cara daquela história do casamento, lembra? Queria se separar da rainha Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena, e aí não foi só por isso, mas depois a gente vai ver, ele rompe com a Igreja Católica, isso é muito importante destacar, porque na França vai ser aliança com a Igreja Católica, funda uma nova igreja, Igreja Anglicana, onde está liberado se separar e casar quantas vezes quiser. E ele teve 6 esposas oficiais. Depois eu conto a história para vocês, tá? Mas, na verdade, cuidem, ele não fez isso porque ele amava a Ana Bolena e queria... mandou matar a Ana Bolena depois. Na verdade, ele fez por causa disso aqui, fundir, na figura dele, o poder político e religioso.
é absolutismo. Ele não queria, que isso, helicóptero? Da igreja, ele manda o Papa longe, tá? E diz: quem manda aqui agora sou eu sou o rei e eu sou o chefe supremo da igreja anglicana. Então, o Henrique VIII é isso, ele fundiu na figura dele o poder político e o poder religioso. Ele é o rei e é o papa, né, digamos, da igreja anglicana ao mesmo tempo, tá? Henrique VIII, gurizada, vocês podem ver ele nesta imagem aqui. Aqui já ele estava meio decadente, tá? Tem imagens dele mais jovem, enfim, isso aqui já é mais no fim da vida. E aí, cuidem, ó, ele teve 6 esposas oficiais, porque ele tinha aquela história que a maldição dos Tudor, ele não conseguia ter um filho homem, tá? O único filho homem que ele conseguiu ter foi com a terceira esposa. Com a terceira esposa ele conseguiu ter um filho homem, Eduardinho aqui, ó, que vai morrer super jovem, com uns 12, 13 anos ele morreu, tá? E aí, quando morre, ó, Henrique VIII morre, chega a assumir o Eduardinho por um período, morre também, era super jovem ali, e aí o poder cai na mão da Maria I, conhecida como Blood Mary, tem um drink em homenagem a ela, feito com tomate, que delícia, para ter aquela cor de sangue, que ela mandou matar um monte de gente. Ela era católica, fervorosa, mandou matar. Esses dois aqui, ó, esquece, não cai em prova, tá? O que pode cair? Henrique VIII, e a Maria aqui, ó, ela assume, manda matar os protestantes e tal, mas não consegue ter filhos, E aí ela meio que enlouquece, ela começa, deixa eu ver a dúvida aqui. Não. Muito raro cair cachambu, os plantagenetas ali, tá? Relaxa. Na Inglaterra, o que mais cai é os Tudor, The Tudors, tá? Depois os Stuart, a gente vai ver também. O que mais tem chance de cair? Aqui, ó. Essa Maria I, ela começou a ter uma gravidez atrás da outra. Psicológica. Isso é uma doença, né? Vocês estão ligados. E aí ela não conseguia ter filho, morreu sem ter filho. E aí ela era filha da primeira esposa dele. E aí assume o poder a fodona, Elizabeth I, tá? Então, assim, ó, 2 nomes, gurizada, porque vocês sabem, a tendência hoje das provas, claro, a URGS às vezes peca um pouco nisso, mas na característica hoje das provas, né? Às vezes a URGS dá uma resbalada, tá? E aí, os Tudor é aquela junção, Iago, é aquela junção das duas rosas, tá? Depois eu posso puxar ali e mandar para vocês, tá? Não vou achar o seu internet. Foi ali depois do fim da Guerra dos 100 Anos. No livro fala sobre isso, tá? Se quiserem olhar depois. Teve uma guerra das duas rosas, entre duas grandes famílias ali, e depois a junção delas, que vai levar ali aos Tudor, o auge ali. Aliás, essa guerra das duas rosas que se inspiraram para fazer Game of Thrones, tá? Mas, enfim, que era uma disputa pelo trono na Inglaterra. A Elizabeth dos Tudor, depois eu mando ali no que quiserem o símbolo deles, tá? A Elizabeth é o seguinte, ó, é considerada por muitos o auge do absolutismo na Inglaterra. Dizem que ela era mais foda, chegou a ser mais foda que o pai, tá? Centralizou todo o poder na mão dela. Ela também teve aquele problema que não conseguia ter filhos, tá? Ela é filha da segunda esposa, Ana Bolena. Ela era anglicana também, fervorosa aqui, e aí ela se vinga, né, da irmãzinha Maria, que era católica, fervorosa, manda perseguir os católicos daí, bota o anglicanismo como religião oficial do Estado, e, segundo alguns historiadores, ela chegou a ser mais foda do que o pai, e ela seria o auge, o apogeu do absolutismo na Inglaterra, tá? Então, Elizabeth I, ou Isabel I, quem é que está no poder hoje na Inglaterra, gurizada?
Quem é que governa a Inglaterra hoje? Elizabeth II, a imortal, filha de Elizabeth I. Tô sacaneando, tô brincando. Ela é velha, mas não tanto, tá? Mas é que foi a segunda que escolheu o mesmo nome, tá? Então, a Elizabeth I, ela também teve aquele problema da... Ah, olhem essa imagem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Acho que eu botei uma imagem aqui. Olha essa imagem. Essa imagem é cheia de simbolismo, se cair numa prova, tá? Primeiro, olha a corzinha branca dela. Enchiam ela de pó de arroz para ela parecer branca, pura e virginal, tá? Outra coisa, olhem aqui no fundo, ó. Estão vendo o mar aqui, ó. Nessa época dela, começam a investir fortemente na Marinha Britânica. Ela vai incentivar a ocupação das colônias da América do Norte, que depois vai ser os Estados Unidos. Ela vai incentivar a formação de uma marinha forte para enfrentar a invencível armada espanhola, tá? Então, a partir do Ilhos também, a famosa maldição dos Tudor, tá? E aí criaram aquela historinha, a Rainha Virgem. O apelido dela era Rainha Virgem, tá? Não, pessoal, nem o signo dela era virgem, tá? Ela tentou bastante ter filhos, mas não conseguiu. E aí que vem o problema. Quando ela morre, ó, ela não deixou herdeiros. E aí vai assumir os primos dela lá, da família dos Stuart. E depois nós vamos estudar isso aqui. Esses Stuart, vai ter o Jaime I, depois o Carlos I. E aí vai estourar a Revolução Inglesa. O parlamento vai lutar contra essa família dos Stuart, vão cortar a cabeça do Carlos I e vai estourar a Revolução Inglesa. Tá? Que a gente vai ver depois. Então, lembre desses dois nomes, que são os que mais têm chance de cair. Henrique VIII, Elizabeth I e depois decadência. Nós vamos cortar a cabeça do rei da Inglaterra. Nas próximas aulas veremos isso. Ok? E no caso da França, gurizada, no caso da França, um nomezinho que vocês têm que lembrar. Um número, principalmente, né? Porque os números confundem aqui. É tanto Luiz, né? Mas o 14 é o auge do absolutismo na França. É ele que costuma cair nas provas. Tá? Às vezes eles sacaneiam, não, mas esse é o que mais tem chance de cair. O 14 e o 16. O 14 é o auge do absolutismo na Inglaterra, o 16 é o que vai para a guilhotina depois. Vamos falar dele também, tá? Mas o 14, ó, o que vocês têm que lembrar então? É o auge, o ápice, né? O grande momento do absolutismo, apelidado de Rei Sol, brilha muito, né? Família dos Bourbon, que é o auge do absolutismo na França, então. E a frase clássica dele, né? A Constituição sou eu. Não, desculpa, essa frase foi nosso atual presidente. O Estado sou eu. L'État c'est moi. Né? Uma frase bem autoritária. Né? Esses governantes autoritários adoram dizer isso. Eu sou a Constituição, eu sou o Estado. Né? Então, essa ideia, e essa frase, às vezes, ela é utilizada em prova e não necessariamente está falando do Luís XIV. É uma frase que se usa para sintetizar o absolutismo. O rei é tão foda, tem tanto poder que a figura dele se confunde com o próprio Estado. Tem gente que fala, nessa época, os esquerdinhos vão tomar tubaína, né? E a direita cloroquina para ter ataque cardíaco. Mas, enfim, paraquedista receitando remédio, né, pessoal? Onde é que chegamos, né? Enfim, botamos na presidência, tem que aguentar. Botamos não fui eu. Essa culpa eu não carrego. Mas, enfim, Iago, me deixa seguir aqui, cara. Não me faz desviar do assunto. O que eu estava falando? Eu ia dizer... tem gente que fala assim, ó, que, nessa época, corrupção, não sei o quê. Gurizada, nessa época nem tem como falar em corrupção, porque não existia o conceito de público e privado em relação ao Estado. Vocês estão entendendo? O Estado era do rei. O rei era o dono do Estado, do governo. Né? Então não existia essa coisa, ele serve a nós. Não, ele é o dono disso. E quem contestar, morre. Né? Os iluministas que vão vir com essa ideia de o Estado servir aos cidadãos, né? A ideia do público, o Estado laico, tá? E o governante como um funcionário nosso. Tá? Então, isso é coisa de iluminista, depois. Tá? Olha aqui, ó.
Outra característica importante para comparar com a Inglaterra, a forte aliança com a Igreja Católica. No caso da Inglaterra, vocês têm que lembrar, rompe com a Igreja Católica. No caso da França, forte aliança com a Igreja Católica. Tá? E ele mandou construir o Palácio de Versalhes. Tá, isso é bobagem, detalhezinho, né? Ele mandou construir o Palácio de Versalhes. Tem todas umas coisas. O poder dele era tão incrível que não precisou nem construir muros no Palácio de Versalhes, porque o povo respeitava. E se o poder dele fosse tão foda assim, ele não tinha mandado construir um palácio longe de Paris, longe do centro. Né? Ele tirou o centro de poder de Paris e levou lá para... Não sei se vocês estão ligados, Versalhes é tipo assim, gurizada. Imagina que Porto Alegre seria Paris, Versalhes é depois de Gravataí. Estão entendendo? É longe. Né? Então é justamente para retirar o centro de poder do meio do povão. Né? E botar mais para longe. Tipo Brasília. Brasil, vai lá para longe para fazer essas merdas que faz, a gente não conseguiu lá, deu base na base da porrada. Mas, enfim, então Luís XIV é o auge do absolutismo. Né? Olha essa imagem aqui, ó, que interessante. Essa aqui está melhor ainda. Né? Peraí. Olha que massa, pessoal. Ele que lançou, né, os reis da França que lançaram essa moda do salto alto. Tá? Olha a estileira dele. Isso aqui é a roupa para ir para a night. Né? Estão vendo aqui, ó. Um cetro dourado, a espada dourada combinando, né? Uma peruquinha maravilhosa, babadinhos aqui, né? Outra coisa, o azul royal, que combina com branco e com o dourado, caso vocês não entendam de moda, eu estou explicando, tá? É uma combinação perfeita, tá? Então, o azul royal com um toque de dourado e combinando com o branco da leg, né? Como é que chama isso aqui? Enfim, uma leg, né? E, gurizada, o must, o toque final da coisa, né? O salto alto laranja, tá? Eu sei que o Iago tá rindo ali do outro lado, não combina, porque tu não entende de moda, Iago, tá? O laranja, ele dá o toque final, tá? Então, é muito estilo, é muito estileira. Isso aqui é a roupa dele para ir para a night, quando passar a pandemia, né? Mas reparem, né? Essa aqui era a vestimenta para a guerra. Tá? Isso aqui é para ir para a guerra. Porque não é porque tu vai para a guerra que tu vai perder o estilo. Né? Olha só essa clava aqui para amassar a cabeça das inimigas. Né? A peruquinha com um lacinho preto ali, porque ele está do mal. Né? Ele está para atacar os inimigos ali. Né? Todo protegido, uma bota, um salto alto também, porque não é porque tu vai para a guerra que tu vai perder o estilo, e lacinhos esvoaçantes também aqui, lencinhos, né? Enfim, estileira, né, pessoal? Indo para a guerra, né? Nossa, como diria o Paulo Silva, exatamente. Gurizada, fechando, eu sei que vocês querem almoçar, tá no nosso horário. Olha aqui, ó, o Luís XIV, Bourbon, auge do absolutismo na França. Aliança com a Igreja Católica, constrói o Palácio de Versalhes e persegue os protestantes. Cuidem isso aqui. Vocês estão pegando as diferenças, ó. Né? No caso da Inglaterra, rompe com a Igreja Católica. No caso da França, forte aliança com a Igreja Católica e perseguições aos protestantes. Isso é muito importante. Ele revogou, ele acabou com esse edito de Nantes aqui, ó, que dava liberdade religiosa na França. A França teve, para tentar evitar os conflitos religiosos, teve uma lei que dava liberdade de religião, não podia perseguir os protestantes. Ele acabou com essa palhaçada, tentando impor, né, essa ideia de uma religião só, que era a vontade da Igreja Católica, claro, né, e reinicia as perseguições aos protestantes. Dizem os historiadores que no governo dele começou, já no final do governo dele, a crise do Estado francês. Por quê? Primeiro, esses protestantes aqui, ó, eles vão fugir e vão levar muita grana que eles tinham. Tá? A burguesia ali, tal, os huguenotes, eles vão fugir da França e vão levar embora seu dinheiro. Então, isso já prejudica um pouco a economia da França, conflitos, né, religiosos ali, e os gastos aqui, ó, com o luxo extremo da corte. As festas enlouquecidas do Palácio de Versalhes. Isso dizem que gastavam muito também. Então, o Luís XIV, ele entrega o poder
para seu filho, Luís XV, já com um Estado gastando mais do que arrecadava, tá? Já numa crise econômica, certo? Esse Luís XV aqui, ó, já é crise. E o Luís XVI, pessoal, o que vai acontecer com ele? O que farão com o Luís XVI? Luís XVI é o querido que vai para a guilhotina, tá? Então, reparem, ó, o absolutismo, lembrem que no início da aula de hoje a gente falou, o absolutismo é uma aliança entre clero, nobreza e burguesia, tá? E essa aliança era uma aliança instável. Então, na real, ele não durou muito tempo, esse fenômeno. O auge do absolutismo na Inglaterra é o Henrique VIII e a Elizabeth. 2 reis depois já vão cortar a cabeça dos Stuart ali, tá? E no caso da França, o auge é o Luís XIV. O 16 já vai ter sua cabeça cortada também, tá? Então é um fenômeno importante, interessante, marcante, mas que não dura muito tempo na história, porque a burguesia, os burgueses safados, estavam só esperando uma chance para cortar a cabeça desses reis, tomar o poder e nos levar à idade contemporânea, então. Mas calma, ainda temos outros assuntos para estudarmos antes de chegar lá, né? Temos que falar, então, da expansão marítima, do mercantilismo, do renascimento, da reforma. Depois a gente fala ali da Revolução Inglesa, que começa tudo, né? E o Iluminismo. E depois, né? A independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, enfim. Tranquilo até aqui, gurizada? Fechamos? Vamos almoçar, então? Ah, olha só. Acho que a gente estava falando semana passada sobre isso, né? Concluímos este gigantesco capítulo 1, tá? Concluímos o módulo 1 do livro. Podem fazer todas as questões, então, do módulo 1, certo? E na próxima semana, pela manhã, né? História geral, nós vamos começar o livro 2, tá? Otávio, você olha o Messenger. O Messenger eu falho às vezes, né? Olha aqui, ó. Qualquer coisa manda no WhatsApp, é mais fácil, tá? Tá, não me mandem, né? Não me liga de madrugada, tá? Mas... tá, Otávio, manda no WhatsApp, é melhor. Iago, não sacaneia, tá? Não, qualquer dúvida manda no WhatsApp que funciona melhor, tá? O Messenger às vezes cai numas pastas lá que não aparece, né? Daí eu acabo meio sem responder. Pior que às vezes eu vou acabar respondendo de madrugada mesmo, Jéssica. Pior que está certo. Com o Gabriel no colo aqui, vou estar no WhatsApp ali. Talvez eu responda, tá? Se eu estiver de mau humor no meio da madrugada, não dá bola, tá? Desde que eu responda, é o que vale, né? Tá, gurizada? Fechamos o capítulo infinito, capítulo 1. Vocês vão ver que a partir de agora, os capítulos vão ficar menos conteúdo e mais aprofundado em cada capítulo. Esse livro, ele opta por focar mais nesses assuntos mais contemporâneos, que é o que mais cai nas provas. Então, é uma estratégia compreensível, tá? Entendo que vocês reclamaram, né, que era muita coisa, concordo, enfim, mas ele foca agora, vocês vão ver, é bem aprofundado nos próximos temas que caem mais na prova, mais contemporâneos, tá? Esse guri vai ter que saber muito de história, pô, imagina. Fechou, gurizada? Tranquilo? Encerramos aqui, então. Próxima semana a gente segue, então. Vamos começar o capítulo 2 daí, né? Desejo um ótimo almoço para vocês. Olhem o relógio de vocês. No meu é 12h45. Então, daqui a 1 hora exatamente, meu relógio já está um pouco adiantado, né? Mas daqui a 1 hora exatamente, 1h45, pelo meu relógio, eu reinicio aqui e vamos seguir Brasil Colônia. Quem sabe hoje a gente manda Portugal embora e faz a independência do Brasil. Fechou? Mandem as dúvidas depois ali, pode ser pelo WhatsApp, tá? E desejo um ótimo almoço a todos e todas, né? Até depois. Valeu. Bom almoço aí, gurizada. Comam com calma, comam bastante salada e um cafezinho depois, tá? Valeu. Tchauzinho.